Obrigado, Aguiar. Então, aqui quem fala é o Igor Taparelli, CFO da companhia. Da sequência aqui na apresentação, para quem está seguindo no material, eu estou mudando agora para o slide 4. Tem slide 4? Então, no slide 4, a gente tem aqui uma comparação do que foi o mix de vendas da empresa entre o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2020. E aqui é importante o ponto do Aguiar, da preservação de caixa, do ciclo de conversão de caixa. A gente pode ver claramente que no primeiro trimestre desse ano, a gente teve um aumento na venda e na participação de produtos de cobre primário, que são os catodos, né? São os produtos que têm um ciclo de conversão mais rápido, né? Mas, por outro lado, também menores margens. Isso tudo para efeito, efetivamente, de proteção de caixa. Então, a gente claramente vê que a empresa privilegiou o ciclo de conversão e o caixa no primeiro trimestre. E lembrando também que o primeiro trimestre de 2020 foi um período pré-pandemia, né, para efeito na empresa, né, foi um período pré-pandemia e também pré-renegociação de dívida. Tá? Então, houve uma mudança significativa no mix de produto do primeiro tri do ano passado para o primeiro tri de 21. Dando sequência aqui no slide 5, tivemos do lado esquerdo aqui do slide, tá? A gente tivemos um crescimento bastante significativo da receita líquida, de 910 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020 para 1.307 bilhões nesse trimestre, crescimento de 44%. E aqui, basicamente, 3 fatores, né? O primeiro fator foi o aumento do volume de vendas, que a gente pode ver aqui do lado direito do gráfico, que subiu de aproximadamente 28 para 29 mil toneladas, um acréscimo de 4%, mas, como vocês veem, não justifica um crescimento de 44%. Esse crescimento maior veio em função da desvalorização cambial, como o Aguiar comentou, desde o Q4, no quarto trimestre de 2020, o câmbio fechou em 5,20, mas se a gente voltar ao primeiro trimestre de 2020, ele também fechou no último dia, muito próximo de 5,20 também, tá? Então teve um aumento para, agora o fechamento do trimestre aqui do primeiro trimestre de 21 foi para aproximadamente 5,70, então tem aqui um impacto cambial importante. E não menos importante, o aumento da cotação do cobre e dos metais preciosos no mercado internacional, seguindo, né, a tendência das commodities aí, que tem tido bastante aumento nos últimos tempos. Então, esses efeitos somados trouxeram um aumento de 44% na nossa receita líquida. Ok, virando para a página 6 e dando sequência às ações que a gente já vem apresentando desde o final de 2019, a empresa continua focada nas ações de redução de custos e despesas. Em termos de despesas com vendas gerais e administrativa, os SG&A, o primeiro trimestre de 2021 teve uma redução de 13% em relação ao último trimestre, o quarto trimestre de 2020, caindo o total das despesas gerais e administrativas de 27 milhões para 23 milhões nesse trimestre. E seguindo a mesma tendência, se a gente virar para o slide 7, os custos fixos, incluindo a ociosidade, aqui sempre é importante deixar claro, a ociosidade é um custo fixo, tá? O custo fixo total da empresa é a soma dessas duas posições. Também teve uma queda de 4% do último trimestre, do quarto trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 21. Também como ação de reduções, nas ações de reduções que a gente também continua implementando na companhia. Uma redução de 4%, né? Dando continuidade agora, no slide 8, um pouco de como vem evoluindo a geração de caixa operacional e o saldo de caixa livre da empresa. Do lado esquerdo, vocês podem ver que tivemos no primeiro trimestre uma geração de caixa operacional de 13 milhões de reais positivos, e que é uma evolução em relação aos últimos 2 trimestres, né? Em especial por conta da melhoria aí do ciclo de conversão, ou da priorização, né, da geração de caixa e do ciclo de conversão, que também vem como efeito desse aumento um pouco do mix de produto para o lado de catodo, tá? Entre outras medidas tomadas, né? E a gente vê que o resultado final das ações que a gente vem tomando, que se soma aí todas as ações de custo junto com as ações de melhoria de ciclo, a gente atingiu um caixa no primeiro trimestre de 21 muito próximo, praticamente estável em relação ao quarto trimestre de 2020,
a despeito de todo o momento de renegociação de dívida e pandemia, e inclusive superior em aproximadamente 25 milhões ao primeiro TRI de 2020, anterior a toda essa situação de pandemia e renegociação de dívida. Ok? O foco no caixa, que é importante eu ressaltar, que a Aguiar acabou de comentar, é um foco muito forte da companhia todo dia. Ok? Mudando para o slide 9, o EBITDA ajustado do primeiro trimestre de 2021 foi negativo de 8,9 milhões. De novo aqui o mix de produtos tem o principal impacto, né, com o aumento do cátodo, né, da venda de cobre sobre o mercado primário. As margens são menores do que a venda de produtos de cobre, então naturalmente o nosso lucro bruto se reduziu e o EBITDA como consequência, né? Isso, como sempre, privilegiando a manutenção do caixa, ok? Migrando para o slide 10, falar um pouco aqui do lucro líquido ajustado. Antes de eu falar do lucro líquido ajustado, falar do lucro líquido da empresa. O lucro líquido da empresa foi negativo de 402 milhões de reais, impactado fortemente, né, principalmente, mas fortemente pela variação cambial sobre as posições de balanço da empresa e sobre as dívidas em moeda estrangeira, tá? Aqui, só para ter um pouco de números, né, a variação cambial sobre todas as posições de balanço foi de aproximadamente 385 milhões de reais, e dentre esses valores, 254 milhões foram variações cambiais sobre a dívida, tá? Assim, arredondando, nós temos uma dívida aproximada de 500 milhões de dólares. Toda vez que tiver uma variação de câmbio, vamos ter essa correção, esse impacto no resultado, né? Então, quando a gente exclui esses impactos de variação cambial e outros, né, para compor o lucro líquido ajustado, né, que é a depreciação e amortização, as provisões e OCI, a gente chega a um lucro líquido ajustado no trimestre de 33,7 milhões, que é uma evolução em relação ao trimestre anterior, né, que foi de aproximadamente 50 milhões negativos. Lembrando que aqui impacto cambial, né, o câmbio estava em 5,20, 31 de dezembro, e agora finalizou próximo a 5,70, são 50 centavos de dólar de variação. Ok, último ponto, como já comentado pelo Aguiar, a empresa vem aumentando a utilização de matéria-prima reciclada no processo produtivo, quase dobrou, né, do primeiro trimestre de 20 para o trimestre de 21, saindo de 8,8% para 16,6%, e isso foi parte das ações que ajudou também todo esse ciclo de conversão, essa estabilidade de caixa, e faz parte da estratégia da companhia. Bom, eu encerro aqui a apresentação e abrimos agora para perguntas e respostas, ok? Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a